Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar, ela se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. É uma passagem bem conhecida de todos nós e acredito que Deus, Ele tem algo muito especial por intermédio da palavra para estar nos direcionando, amém? A paz do Senhor, pastor Bezerra e bispa Sônia, diretamente do Cascavel, que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus, aleluia. Amados, a palavra se encontra em Josué, capítulo de número 1, Josué, capítulo 1, vamos ler até o verso de número 9, amém? São nove versículos. Repito que é uma passagem bem conhecida. Creio que Deus tem algo para falar conosco, amém? Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te ou levanta-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, o grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Como eu tenho dito, essa palavra de Josué, principalmente capítulo de número 1, é uma palavra que todos nós a conhecemos muito bem. Graça e paz, meu amado irmão César Ferreira. Que Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Primeiro de tudo, Josué, ele se encontra triste. Ele se encontra realmente abatido. Por quê? Porque ele acabara de perder, né, o seu grande amigo, seu líder, seu pastor, aquele que ele o acompanhava de perto, aquele que ele se espelhava muito, aquele que sempre que Moisés precisava de Josué ele estava à disposição, sempre disponível para atender ali o Moisés. Agora Josué, juntamente, né, com todo o povo, está triste, estão desanimados pela morte de Moisés. Principalmente Josué, como eu disse, que o acompanhava de perto. Você vai ver alguns trechos da Bíblia em que Josué ele teve uma participação muito grande, né, em alguns eventos, juntamente com a pessoa de Moisés. Sempre ele se encontrava ali
né, junto a Moisés. E existe uma palavra muito interessante, que eu gosto muito dessa palavra, que aonde nós temos, né, a ação de Josué, mediante, né, a uma ordem ou petição da própria pessoa de Moisés. E eu quero ver isso com você. Amém? Abra sua Bíblia, a Bíblia, no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 17. Abre a Bíblia no Êxodo capítulo de número 17. Nós temos aí uma participação muito interessante de Josué, em que ele obedece, né, uma ordem do seu líder, né, de Moisés. Abra lá, Êxodo capítulo 17. Graça e paz, meu amado irmão Diácono Edson e Patrícia, minha amada irmã Elizabeth, graça e paz, minha amada. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, Êxodo capítulo de número 17. Êxodo 17, verso 8 ao verso 13. Diz assim, ó: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, homens, e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué, olha aí, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E nela se assentou. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Olha que coisa interessante. Depois que o povo sai, ou atravessa o mar, e contempla toda aquela manifestação de Deus em favor deles por mais uma vez, né? Deus fechando o mar e o mar engolindo, né, os perseguidores, né, os egípcios que estavam perseguindo, né, o povo hebreu. E depois que eles começaram a caminhar ali, né, pelo deserto, e ali Deus no deserto começa já fazer algumas coisas, né, em favor deles. Agora eles se deparam com uma situação muito caótica. Amaleque, juntamente com seu exército, está vindo contra o povo hebreu, para saquear o povo hebreu, para matar o povo realmente. Então, quando Moisés soube, o que Moisés faz? Chamou Josué e mandou que Josué levantasse alguns homens para pelejar, para lutar contra o exército de Amaleque. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur foram para o monte orar. E como nós já lemos e conhecemos, enquanto Moisés, Arão e Hur estão orando, Josué, juntamente com aqueles homens, estão guerreando. Estão usando da espada, literalmente, contra os seus inimigos. Enquanto Moisés, Arão e Hur, eles estão usando outro tipo de arma. A arma da oração. A arma da oração. A arma da intercessão. Enquanto Moisés, Arão e Hur estão usando a arma da intercessão, Josué está usando, juntamente com aqueles homens que ele levantou, literalmente a arma física, né, lutando contra os seus inimigos. E Deus deu vitória, né, ao seu povo ali diante de Amaleque. E o interessante é que depois que Deus dá vitória a eles, né? Deus dá vitória a eles. Aí o verso 14 diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro
repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, glória a Deus. Então, a pergunta é quem foi mais importante nessa situação aqui? Quem foi mais importante? Quem realmente ali, nessa situação, foi mais importante? Moisés, Arão e Hur ou Josué? Todos eles foram importantes nessa situação, porque enquanto Josué, juntamente com aqueles homens, estão lutando ali com seus inimigos, estão na linha de frente, Moisés, Arão e Hur estão no monte intercedendo. Enquanto Josué, com aqueles homens que ele levantou, está na linha de frente, está pelejando, está guerreando, está lutando, está usando a espada, Moisés, Arão e Hur estão lá no cume no monte, orando, intercedendo. Deus, ó grande Deus, protege Josué e os homens que ele levantou para lutar contra Amaleque. Que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha blindá-los, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha dar vitória a eles. Então, enquanto Moisés, Arão e Hur estão no monte, Josué está lutando ali, está na linha de frente. Então, todos eles tiveram a participação essencial ali, importantíssimo ali. Enquanto uns estão na linha de frente, eles estavam orando, estavam intercedendo. E Deus deu vitória. E obrigatoriamente, eu tenho que fazer menção, eu tenho que dizer, né, usar o que nós estamos realmente vivendo hoje, né? Estamos diante de uma situação, como todos nós bem sabemos, né? Uma situação difícil. Como eu sempre tenho dito, é uma situação que todo mundo se encontra no mesmo barco. É o grande, é o pequeno, é o evangélico, é o católico, é o empresário, né? É o funcionário, né? Todos estão no mesmo barco. É uma situação que tem pegue realmente todo mundo. É uma situação realmente que tem sido difícil para todo mundo, né? É uma situação realmente que está sendo muito difícil, que está abalando realmente. Quantas não são as pessoas, por não conhecerem a Cristo, por não realmente terem uma intimidade com Cristo, por não terem a palavra de Deus dentro da sua vida, infelizmente estão tomando algumas atitudes que infelizmente têm causado grandes percas, né? Pessoas que estão se matando, outras pessoas que estão com a mente tão cauterizada por essa situação, que estão tomando remédios fortíssimos, antidepressivos, pessoas que para dormir tem que tomar alguns remédios fortes, porque de tanta preocupação que estão, elas amanhecem pensando nessa situação da Covid-19 e dorme, e assim, acorda e dorme nessa mesma situação. Então é uma realidade. Mas eu quero passar isso principalmente para o povo de Deus. Por quê? Porque infelizmente essa situação que estamos vivendo, que tem sido alvo de muitos debates, né, assim, de muitos debates, né, os debates, uns que são contra, outros que são a favor, outros que concordam com certa posição, outros que não concordam com certa posição, né, outros que acham, né, algo abusivo, outros que acham não, tá causando, né, transtorno em um lado da sociedade, né, e existe, né, esse debate, né, os contra e os a favor, e eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero falar é a respeito do povo de Deus, Por quê?
Porque esse debate também, infelizmente, tem também entrado no meio do povo de Deus e causado partidarismo, causado inimizades. Por quê? Porque um é a favor de uma coisa, o outro é a favor de uma coisa, aí o outro critica aquele que não é a favor, aquele que não concorda com ele, e assim vice-versa. Então essa situação também, infelizmente, tem entrado dentro da igreja. Infelizmente, tem contagiado o povo de Deus. Infelizmente, tem causado inimizade. Se você olhar no Face, no Instagram, você vai ver o povo de Deus se degladiando, os crentes se degladiando. Um defendendo um partido político, outro defendendo outro partido político. Um defendendo isso, outro defendendo aquilo. Não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Então virou uma briga. E sem medo de errar, eu vou falar algo. Quantas não são as pessoas que estavam numa igreja, que se congregam numa igreja, mas quando tudo isso acabar, não vão mais. Tudo por causa de partidarismo político, por causa dessa situação. Eu digo isso sem medo de errar. Sem medo de errar. Por quê? Porque essa situação que nós estamos vivendo tem revelado algumas coisas. Tem revelado, né, algumas coisas que estavam escondidas. E não é porque eu concordo com algo e você concorda com outro, que nós temos que ficar inimigos. Não. Se eu não concordo com isso que você concorda e você não concorda comigo, tudo bem. Continuaremos irmãos em Cristo. Continuaremos firmes e fortes na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Mas infelizmente as pessoas estão deixando as questões políticas, por causa dessa situação da Covid-19, causar divisões, separações e inimizades. Aleluia. Então, olha só, o que nós devemos fazer? Devemos tomar uma atitude como tomou Moisés, Arão, e Josué. Moisés, Arão, e Josué. Em vez de criticando, né, porque assim, os que estão fazendo a obra nesse momento da Covid-19, os que estão fazendo a obra nas ruas, nas vielas, nos cantos aí que estão fazendo a obra, com a caixa de som, evangelizando, com a Bíblia, estão sendo taxados de irresponsáveis. Esse é um bando de irresponsáveis. Esse povo não ama o próximo. Esse povo não se amam. Esse povo não ama a família. É um bando de irresponsável. Enquanto os que estão fazendo a obra fora fala a respeito daqueles que estão dentro. Esses daí são um bando de crentes medrosos. São um bando de crente que parece que não tem fé, que parece que não crê em Deus, que parece que não confia em Deus. Meu amado, e nesse jogo que o diabo armou, quem está ganhando é ele. Quem está ganhando é ele. Por quê? Porque em vez da igreja avançar, a igreja está se dividindo. Então o conselho que eu quero dar a você, tenha a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Eu acredito, né? Eu tenho a minha opinião. E não é porque você tem a sua, não é porque eu discordo de você, que eu vou ser seu inimigo, né? Eu tenho a minha opinião. Amém? Eu sou Brasil, eu tenho a minha opinião. Então olha só. Então, observe.
Então, olha a situação. Então, em vez de nós, né, estar falando daquele que está na rua, com a Bíblia na mão, pregando, evangelizando, falando de Jesus, e olha, tem muitas pessoas sendo salvas nesse período. Tem muitas pessoas sendo libertas nesse período. Tem muitas pessoas se reconciliando nesse período. Tem muitas pessoas que estavam no tráfico, nas bocadas, e Deus está resgatando. Deus está trazendo de volta. Eu falo isso porque eu sei. Eu falo isso e também você que está me ouvindo aí do outro lado também sabe que isso está acontecendo. Então qual deve ser o nosso dever? Sabe qual é o nosso dever? Você que está em casa, é você fazer como fez Moisés, Arão e Hur. É estar na sua casa, com Arão e com Hur, intercedendo em favor da igreja que está atuando, em favor da igreja que está aí, que está enfrentando toda essa situação por amor às vidas. Por quê? Porque tem pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã, que nesse momento não estão nos acompanhando, principalmente pessoas que estão no mundo. E se a igreja ficar guardada, quem é que vai pregar para eles? Então eu louvo ao Senhor por esses irmãos, por essas irmãs que estão saindo no meio da rua, pregando a palavra de Deus. Vidas estão sendo ganhas, vidas estão se reconciliando. E quando tudo isso acabar, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Um acréscimo de vidas nas igrejas. Então você que está em casa, faça como Moisés, Arão e Hur. Interceda por eles, clame por eles. Peça para que Deus os guarde, guarde a família deles. Porque Ele sabe, meus amados irmãos, Ele sabe a real situação. Ele sabe que isso realmente, meu amado e minha amada, realmente, esse coronavírus é um vírus que tem matado algumas pessoas, sim. Mas eles estão ali, na linha de frente, fazendo a obra. E tem outros que são tão ousados, que estão indo até nos hospitais, nas UPAs, falar de Jesus. Tem outros que são tão ousados, que estão indo na casa lotérica, assim, superlotado, que estão indo na Caixa Econômica, nos bancos, e lá se você passar, tem lá, meu irmão, um com a Bíblia na mão, dizendo: ei, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Então o nosso dever, meu amado, é nós orarmos por eles, é nós clamarmos por eles, é nós pedirmos para que Deus os proteja, para que Deus os livre, para que Deus os blinde juntamente com a sua família. Aleluia! Glória a Deus! E os que estão atuantes na linha de frente, fazer a mesma coisa. Então, todos são importantes. Quem está em casa e quem está na linha de frente. Então, seja você o Moisés, o Arão e o Hur. Você que está em casa, seja como Moisés, Arão e Hur. Interceda. Faça da sua casa um monte. Faça da sua casa um monte. Interceda por sua família. Mas também interceda por esses homens e mulheres de Deus, que estão na linha de frente, não porque são irresponsáveis. Estão lá. Estão lá. Fazendo a obra de Deus. Como você também está fazendo a obra de Deus dentro da sua casa. Então, vamos unir. E juntos, nesse mesmo propósito. Aleluia. Você não pode ir, porque quem sabe tem pessoas na sua casa que é da área de risco e você não quer prejudicá-los. Quem sabe você deseja até ir, quer até ir, mas infelizmente não pode, por causa das pessoas que estão dentro da sua casa, que são, né, que fazem parte da área de risco. Mas interceda por aqueles que estão indo. Interceda por aqueles que estão realmente fazendo a obra. Amém? Então vamos
Em vez de nós estarmos chamando aqueles de irresponsáveis, vamos interceder por eles. E em vez de nós estar chamando aqueles de medrosos, vamos interceder por eles em o nome do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus, nesse período que tem separado muitas pessoas, quando tudo isso acabar, a igreja, ela venha estar mais unida ainda, mais junta ainda. Porque essa situação realmente tem separado os pais dos filhos, os filhos dos pais. Pessoas que estão comemorando, né, um aniversário sozinhos porque não pode receber pessoas. Então, é uma situação, né, uma situação aí. Então, vamos agir como agiu Josué, como agiu Moisés, Arão e Hur. Tenhamos, quem sabe, as nossas divergências políticas, mas que isso não venha causar divisão. Amém? Façamos a obra. Vamos ganhar vidas. Vamos interceder por vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Então Josué, ele tem uma participação muito grande na trajetória com Moisés. Ele está aprendendo muito e tem aprendido muito com Moisés. Só que chega um momento que Moisés morre, e essa morte de Moisés causou essa tristeza na pessoa de Josué. Então, na leitura que nós fizemos, em Josué capítulo 1, nós vamos encontrar algumas palavras interessantes de Deus a Josué. Então, olha só, Josué está lá desanimado, está triste, por conta da morte, né, de Moisés. Provavelmente, né, ali tem a indagação: quem é agora que vai liderar o povo? Quem é que vai conduzir o povo para conquistar as terras de Canaã? E Deus fala com Josué. E Deus dá uma ordem a Josué. Conforme nós lemos no capítulo 1, a primeira ordem que Deus dá a Josué é: levanta-te. Levanta-te. A primeira ordem que Deus dá a Josué naquela situação triste, naquela situação que ele se encontra realmente aflito por conta da morte do seu grande líder, a ordem de Deus para Josué é: levanta-te. Levanta-te. Por quê? Porque Josué estava numa postura, quem sabe física, assentado, deitado, não sei, por conta daquela situação, mas Deus o manda levantar. Deus o manda reagir. Ô Josué, reage, rapaz. Faz alguma coisa. Reaja. Reaja. Então Deus está dizendo para Josué, sabe o que? Reaja, Josué. Reaja. Reaja. Não é o fim. Reaja. Eu não sei se a tua postura diante dessa situação que estamos vivendo está como a de Josué. Você parou. Você tem deixado que essa situação cauterizasse a sua mente, a ponto de paralisar você, a ponto de você ficar tão preocupado, mas tão preocupado, que qualquer coisa você pensa que está com algum sintoma dessa coisa ruim aí. Deus está dizendo para você hoje: reaja, levanta-te, faz alguma coisa.
O problema, como eu sempre tenho dito, sabe o que é, meu amado? É que as pessoas estão sendo mandadas para ficar em casa só para ouvir notícias ruins. Estão dentro de casa só para ouvir notícias ruins. É 24 horas de notícias ruins. É 24 horas. Se você liga a televisão na Globo, você só escuta notícia ruim. Você escuta mais morte do que curados. Você escuta como diz o pastor Silas Malafaia, os profetas do caos já determinando, sentenciando um número de pessoas que vai morrer. Olha aí, eles já têm as pessoas certas que vai morrer, o tanto de número de pessoas que vai morrer. Eu acho que talvez é por isso. Uns ficam em casa e outros obrigatoriamente estão aí na linha de frente. Mas Deus é o Deus que está guardando a nossa vida, que está guardando a tua vida e a vida da tua família. Então a palavra que eu tenho para você nesta noite de hoje é: eu não sei, meu amado, o que tem desanimado você. Eu não sei o que tem paralisado você. Eu não sei o que tem cauterizado a tua mente, que tem feito você parar. Que tem feito você parar. Que tem feito você olhar para trás. Mas a palavra que Deus tem para você hoje é: levanta-te. Toma posição. Reaja. Se você está perto de alguém, diga para ele agora: ei, meu amado, reaja. Levanta-te, reaja. Deus é contigo. Deus deu algumas ordens a Moisés, a Josué, mas também fez ele algumas promessas, dizendo: eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Aonde você pisar a planta do pé, serei contigo. Não vou te desamparar. Não vou te abandonar. Então entenda, meu amado, que assim também Deus também tem prometido a sua presença para comigo e para contigo. A presença do Senhor, a mão do Senhor, a proteção do Senhor, a provisão do Senhor está contigo, está comigo, está conosco, está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então levanta-te. Reaja. Não deixe que isso paralise você. Não deixe que as má notícias que você tem escutado pelas mídias e por boca de pessoas paralise você. Reaja. Levanta-te. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. A obra de Deus para com a tua vida é grande. O que Deus tem para você, meu amado irmão, é grande. A outra coisa, sabe o que é? A outra ordem que Deus dá a Josué: ser forte. Ser forte. Você pode dizer para essa pessoa que está pertinho de ti: ei, seja forte. Sabe o que a Bíblia diz lá na Epístola aos Efésios, capítulo 6? Versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero dizer uma coisa para você: os obstáculos que têm se interpondo à tua vida, que têm se levantado à tua frente, que têm se levantado contra a tua vida, não será capaz de impedir de você avançar, não será capaz de impedir de você conquistar. Eu quero profetizar aqui ousadamente que essa situação da Covid-19, que tem causado muitos transtornos na vida
vida de muitas pessoas. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus que diante dessa situação nós vamos nos manter fortes, nós vamos nos manter fortalecidos, nós vamos nos manter erguidos e crendo que grande será a vitória de Deus em nossas vidas. Eu acredito no Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. Eu creio num Deus que chegou em Pedro, passou a noite toda pescando juntamente com os demais pescadores e não apanharam nada. Mas quando Jesus chegou lá, a madrugada foi uma madrugada, a pior madrugada da vida de Pedro. Foi a pior pescaria na vida de Pedro, foi aquela madrugada. Nada apanhou. Cansado, lavando as redes, desanimado, pensando o que ia fazer, contas para pagar, a família para alimentar, algumas coisas para fazer, só que não pescou nada. Nada, nem sequer uma sardinha. Nada pescou. Cansado, Jesus chega lá, pede o seu barco emprestado, ministra para aquela multidão. Depois que ministra para aquela multidão, Jesus chama Pedro: Pedro, vamos pescar. Pedro, vamos pescar. Pedro foi, e Jesus diz: lança redes. Senhor, passamos a noite toda pescando, estou cansado, não pegamos nada, estou desanimado, passei a madrugada pescando e nada apanhamos. Pedro, lança rede. E quando ele lançou, pescou muitos peixes, e ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Diante de todas as palavras que nós estamos escutando nesses dias, pela mídia, por boca das pessoas, pelos especialistas, que são palavras nada agradáveis. Parece que a madrugada que nós estamos vivendo é a pior de todas. Só que Deus está chegando na hora certa. Ele vai chegar na hora certa. Não se preocupa. Nessa hora certa tem palavra de Deus para a tua vida e tem provisão de Deus para a tua vida. Pastor, eu trabalho por conta própria e o negócio não está bem para mim. Pastor, esses 600 reais, pastor, só de aluguel eu pago 500. Aí tem isso para pagar, isso para comprar. E diante de tudo isso, pastor, a conta de luz, a conta de água continua chegando, a fatura do cartão continua chegando, e esses 600 reais não dá para fazer nada, pastor. Em nome do Senhor Jesus, seja forte. Seja forte. Nessa hora difícil, Deus não vai te abandonar. Nesse momento difícil, Deus não vai te abandonar. Nessa situação, Deus não vai te abandonar. Deus não esqueceu de você, meu amado. Eu profetizei o nome do Senhor Jesus, pastor. Se o Senhor abrir a minha geladeira, parece, pastor, coco, só tem água. Mas Deus vai prover, Deus vai usar de quem tem. Deus vai usar de quem tem. Deus vai usar de quem tem. Ah, pastor, mas
Deus vai prover. Continue forte, seja forte, seja forte. Sabe por que Deus mandou Josué ser forte? Porque a parada, meu irmão, ia ser dura, porque o negócio ia ser pesado. Ele tinha que lidar com o povo, e além de lidar com o povo, ia haver algumas dificuldades, ia havia algumas barreiras, e Deus está dizendo: seja forte, seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. E essa palavra diz para você: seja forte. Está difícil, pastor? Seja forte. Seja forte. Deus é contigo. Deus não vai te abandonar. Deus não se esqueceu de você. Deus não cruzou os braços. Deus não tampou os seus ouvidos. Deus não fechou os seus olhos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor. Os olhos do Senhor estão enxergando o que você está passando. E a mão de Deus não vai deixar de ser estendida para você. Aleluia. Seja forte. E a outra ordem que Deus dá para... A outra palavra que Deus dá para Josué, sabe o que é? Seja corajoso. Essa coragem não é para brigar fisicamente. Seja corajoso. Não saia brigando por aí fisicamente e verbalmente. Seja corajoso. Seja corajoso. Existe um grande inimigo que pode causar muitos danos na nossa vida. E esse inimigo pode ser a nossa alma. E quem sabe você tem deixado que essa situação dominasse você. Você tem olhado para essa situação e tem dito: não vai dar certo para mim. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Você está dizendo: não vai dar, 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 não vai dar. E Deus está dizendo para você: tenha coragem. Continue de pé. Continue olhando para o alto. Continue olhando para cima. Tenha coragem. Repito, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Sabe qual outra palavra? Não te desvies. Não te desvies. Infelizmente, muitas são as pessoas que têm se desviado do caminho nessa situação. Muitas pessoas têm se desviado, mas o desviar não é a melhor atitude. Isso é um sinal de covardia. Isso é um sinal que a pessoa nunca estava em Deus. Isso é um sinal que a pessoa estava na igreja não por causa de Deus. Então essa é a palavra de Deus para você: não se desvie. Permaneça no caminho. Continue no caminho. Fique firme no caminho. Aleluia. Não te desvie. Não te desvie. Aí, olha que coisa interessante. A outra ordem que Deus vai dar para Josué é essa: não cesses de falar deste livro da lei. Em outras palavras, não pare de pregar. Não pare de pregar para esse povo. Não pare de instruir esse povo no livro da lei, nos mandamentos. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não pare de pregar. Não pare de pregar. Pastor, não pare de pregar. Evangelista, não pare de pregar. Diáconos, obreiros, não pare de pregar. Músicos, tocadores, não pare de louvar e nem de tocar. Missionários, não pare de evangelizar.
Igreja do Deus vivo, não parem de cultuar a Deus. Não pare. Não cesse de falar do livro desta lei. Não deixe que essa situação que nós estamos vivendo hoje desanime você de tal maneira a ponto de você deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, que Deus levantou você para fazer, que Deus chamou você para ser em Cristo Jesus. Não pare de pregar. Os cultos presenciais podem não está sendo feito, mas não é por causa disso que você que é cantor, ministro de louvor e tocador vai parar de cantar e vai parar de tocar. Não é por causa disso que você vai parar de pregar. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. Não pare de fazer a obra de Deus. Você pode fazer a obra de Deus dentro da sua casa. Você pode ganhar vidas até dentro da sua casa. Você pode fazer uso desse instrumento que você tem nas suas mãos, esse celular. Ou se você é daqueles que está como Josué na ativa, então não pare. Não pare. Não pare. Tá difícil, tá, mas não pare. Não pare. E quero finalizar com a outra ordem, que é medita nele dia e noite. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quer dizer, tenha todos os dias o seu devocional com Deus. Tenha o seu devocional com Deus. Não deixe de ter o teu devocional com Deus. Quanto mais você tem o seu devocional com Deus em oração, meditação na palavra de Deus, mais Deus vai te fortalecer. Mais Deus vai te fortalecer. Mais forte você vai ficar. Mais crente você vai estar. Mais ousado você vai estar. Com mais fé. A tua fé vai estar mais fervorosa ainda. Não pare de meditar. Em outras palavras, não pare de ter o seu devocional com Deus. Não deixe de ter todos os dias, incessantemente, o teu devocional com Deus. Amém?